Olá, CryptoPowers, sejam bem-vindos a mais uma análise da semana. Estamos novamente aí falando a respeito do Bitcoin e de algumas criptomoedas, então fica o nosso convite. Se você quer atualizações como essa, se inscreva no nosso canal, deixa teu gostei, isso contribui muito e considere nos seguir não só aqui no YouTube, mas também lá no TradingView, que a gente também tem atualizações feitas por lá. Vou deixar no segundo link dessa descrição a nossa atualização feita na sexta-feira, que fala um pouco sobre Elliott, né, algumas regiões que o Bitcoin poderia trabalhar. Bem, eu só vou usar ela como referência, assim como a nossa última análise da semana. Tá? Então, na semana passada, segunda passada, a gente estava mais ou menos por aqui, a gente comentou sobre esse possível impulso até a VWAP, e aí, quando a gente chegou na sexta-feira por esta faixa, a gente comentou que a gente poderia retestar essa VWAP, e o ideal seria se o preço evoluísse acima. Tá? Infelizmente, a gente não conseguiu um fechamento acima de nenhuma VWAP em desenvolvimento, então isso é algo importante para que o preço do Bitcoin continue construindo uma característica otimista. A gente precisa de alguns indícios. E um dos principais indícios que a gente precisa é um fechamento acima de uma média móvel ponderada pelo volume. O volume da onde? Bem, a gente pode perceber que a média dos preços que está em amarelo, aqui essa VWAP em amarelo, ela é a média dos preços ponderado pelo volume deste fundo importante. Então o preço ele não consegue voltar a negociar acima dessa região. Algo que mostra para a gente, de certa forma, uma fragilidade, uma certa fraqueza. Para que a gente fique muito otimista e observe os preços com muita força, é necessário que o preço evolua e negocie acima desse ponto. Da mesma forma, quando a gente pega uma VWAP ancorada do highest high, o topo mais alto, dentro do gráfico do Bitcoin, a gente também percebe que esta faixa, né, confluente com a outra, inclusive, também serve como uma boa resistência. Então o preço ele não consegue nem fazer um zigue-zague acima. Então a gente precisa que essa faixa de extrema resistência, que é o ponto de controle de toda essa consolidação, ou seja, o que é o ponto de controle, a POC, né? A zona onde mais teve volume negociado no ativo. Foi nesse meio do caminho. Então, para que a gente fique otimista, é importante que esta região, que é o ponto de controle, ela se torne um ponto de suporte, o preço evolua acima, reteste e avance. Isso vai ser muito otimista para o preço e a gente provavelmente vai começar a mirar novas máximas. Enquanto isso não acontece, dificulta um pouco o olhar mais otimista e a gente ainda encara algum possível viés de correção que pode levar o preço para níveis mais baixos, marcado aí com uma faixa de 59 mil, 58.400, mas tudo isso é algo condicionado à leitura que a gente vai trazer hoje, tá? Então percebam que na sexta-feira a gente comentou sobre a estrutura que a gente está vivendo, né? Uma possível estrutura de impulso, tá? Que levou o preço até aqui, e a partir daí a gente tem a VWAP do ano em desenvolvimento, tá? Que até tenho marcado nesse layout que vocês estavam acompanhando até agora, que é essa aqui, ó, 2024 em desenvolvimento. Então, um teste nessa faixa para mim seria o melhor dos mundos para quem busca comprar e encarteirar, tá bom? Assim como a captura desses fundos. Para mim seria um ótimo ponto para alocação, ok? Então, isso para mim já vai fazer com que o preço, ao retornar para cá, caso aconteça, a gente encontre uma pressão compradora bem importante. Tá? Mas como a gente está aqui, o que a gente quer saber agora? Isso aqui é um ponto de compra ou um ponto de venda? Bem, para quem opera o gráfico de deslocamento de preço, aqui para mim é um ponto de short scalp. Tá? Então a gente poderia tentar qualquer tipo de operação nessa faixa. Tá? Para um retrocesso, talvez uma tentativa de fundo mais alto. Ela provavelmente vai pagar o risco e a gente vê se a gente consegue avançar com esse trade em movimentos que devem levar uma renovação de mínima. Tá? Se isso acontece, é ótimo. Se caso o preço venha falhado, tem um stop, um ponto de invalidação razoavelmente barato. Então, é algo que pode ser negociado. Assim como foi nas últimas vezes, né? A gente comentando que aqui era um ponto importante para compra, então a gente teve também pagando risco. Aqui, nessa sexta-feira, a gente também teve o preço, ele até violou, mas não fechou barras abaixo, então ele também, de certa forma, pagou o risco da operação. Mas nesse momento, eu acho que a operação, para que você faça e esteja disposto a operar para o sentido em que o mercado está te dando vantagem, é no ponto, de certa forma, da venda. Só que ela é uma operação muito curta. Então, talvez para quem tem carteira, não vale a pena fazer. Por quê? Porque ela está em um ponto de resistência, mas talvez, como a gente está desenvolvendo esse movimento, que pode ser uma reversão, o preço ele pode só retroceder um pouco e voltar a subir. Se isso acontece, a gente vai ficar bem otimista. Caso o preço venha e perca esta mínima, a gente vai ter
provavelmente uma contagem válida para um 1, 2. E a gente provavelmente vai estar mirando já nessas faixas aqui mais baixas, tá bom? Então eu vou trazer para vocês uma contagem que foi feita na sexta e segue válida até agora, tá bom? Então essa possibilidade que a gente abriu na sexta-feira, né, ela poderia acontecer, então a gente pode só ajustar, né, esse fundo aqui e esse ponto de onda 2 aqui, o que seria ainda confluente, a gente não conseguiu invalidar a máxima, né? O que ainda faz com que essa região, por mais que tenha superado uma região tradicional, né, a gente pode ver o preço chegando em um nível importante de Fibonacci também, que é uma zona que vai ser uma resistência e que pode dar início a uma onda 2, tá? Que vai levar o preço para talvez níveis mais baixos, ok? Isso aqui é sim um contexto válido, mesmo que seja um pouco menos provável, tá bom? Isso aqui sim a gente teria como a ideia de uma onda C e provavelmente faria com que o preço encontrasse, por consequência, nesta região aqui, o seu ponto final de movimento corretivo, tá? Então, um ponto de teste abaixo do nível do fundo anterior. Uma estrutura ABC com uma ideia de liquidação de todas as posições compradas. Então a gente teria muito bem desenvolvido uma correção com um zigue-zague completo e a gente poderia estar livre aí para voltar a subir com um contexto bem mais otimista. A gente deve lembrar também que além dessa ideia de expanded flat, a gente tinha também uma variação de running, né, que ela ainda também não foi invalidada. Isso é impressionante. A gente comentou ontem, ou melhor, sexta-feira, sobre essa possibilidade de running, né, de um 1-2, 1-2. O que, de certa forma, me chama bastante atenção é que, para que esse padrão seja válido, a gente precisa imediatamente romper esta máxima, tá? Então, a gente não pode ficar bobeando aqui. Por quê? Porque observe que o preço, ele realmente ele caiu em 5 ondas, algo bem mais visível, tá? Um zigue-zague completo. Só que quando a gente olha para cima, a gente meio que vê só duas. Então isso aqui pode ser simplesmente aquele ABC. Qual ABC? O ABC da validação da correção. Então observa comigo, ó. Se a gente tira esse 1, 2, 1, 2 e abre já uma correção com a ideia da validação mais profunda, a gente teria algo nesse sentido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ABC. 1, 2, 3, 4, 5. ABC, 1, 2, 3, 4, 5. A gente poderia ter construído toda essa validação a partir de um zigue-zague que está dando origem aqui, ó, a esse ponto de estrutura de ABC. Na minha opinião, isso aqui para ser invalidado é rápido. A gente basta conseguir romper acima dessas faixas que a gente já comentou, que são esses VWAPs aqui. Uma vez que o preço consegue romper acima, né, a gente não só rompe, mas faz um fechamento do gráfico de 1 hora, provavelmente acima desse ponto, de 4 horas, melhor ainda, a gente vai estar definindo aqui que a gente conseguiu invalidar e quebrar uma estrutura importante que até então a gente não conseguiu. Então perceba que a gente não consegue evoluir acima dos topos anteriores. Mas as correções, elas estão sendo muito altas. Então olha só, o preço ele chega próximo de romper um topo, não rompe, vem abaixo. Próximo de romper um topo, não rompe, talvez venha abaixo. Caso ele consiga construir um fundo mais alto novamente, né, então qual é o fundo relevante? Tá? Mesmo que a gente venha captar essa liquidez, esse fundo anterior, o fundo relevante agora é este. Tá? Então, caso a gente consiga ir definindo pontos e estruturas de consolidação em que os fundos ficam mais equilibrados, a gente vai construir um afunilamento, a gente vai estar fazendo uma forma aí de triângulo simétrico, algo assim que muitos vão chamar depois, quando já estiver pronto. Mas o que a gente quer trazer para você é, nesse ponto aqui, é um pouco mais perigoso você buscar suas compras, ok? Nesse ponto aqui, mais perigoso você tentar comprar, tá bom? Onde vai ser interessante para a gente tentar olhar para uma compra? Considerando que nesse momento isso aqui pode estar acontecendo, então aqui vai ser mais favorável para uma correção, obviamente. E caso a gente ainda esteja dentro de um contexto 1-2, 1-2, seria da running flat, a gente precisa obrigatoriamente, né, uma vez que a gente viu essa correção, isso aqui pode ser uma correção mais complexa, né, dentro de uma estrutura que também poderia ser válida, a gente quer ver nesse exato momento, caso ocorra uma correção rasa, de preferência que não venha negociar abaixo de 65.818. Uma vez que o preço fecha uma barra abaixo dessa região, tá? O preço vem abaixo aqui, fecha, faz um zigue-zague, aí realmente a gente vai ter a possibilidade de uma correção que vai levar o preço abaixo dessas mínimas. E caso o preço perca esse fundo,
dificilmente a gente vai conseguir sustentar este fundo. Tá? Dificilmente. Tá? Porque caso isso aconteça, a gente vai estar num contexto que vai dar uma visão mais favorável para uma correção que leve o preço abaixo da mínima aqui dos 59 mil dólares, tá bom? Então, um pouco da minha visão frente ao deslocamento de preço para essa semana é a seguinte. Atualmente, a gente está testando a POC. Na minha percepção, esse aqui não é o ponto ideal para você comprar. Muito pelo contrário. Se você quiser fazer qualquer operação, eu acho que a vantagem estrutural aqui está na ponta vendedora, tá bom? Caso você busque posições de compra, você pode observar os gaps como uma ponta de reação, ok? Assim como você pode observar essas faixas de ponto de reação, como também a captura desse fundo anterior. Tá? O fundo anterior pode ser um ponto de liquidez, que uma vez que o preço vem a reagir, então 63.784, o preço vem abaixo, reage, tu vai estar de novo numa zona de suporte importante, que já mostrou que ela está aqui para ser defendida, né? Então o preço está defendendo bem aqui. Então, uma vez que o preço volta aqui, reage legal, tu talvez consiga negociar de maneira otimista, olhando para cima, e tem uma vantagem com stops bem posicionados numa região mais baixa. Caso o preço venha varando, ou seja, rápido, com velocidade e agressividade, a gente não pode descartar a possibilidade do preço negociar nessas zonas mais profundas, ok? Essas zonas mais profundas vão ser um ponto aí de captura de liquidez, o que vai fazer com que o mercado fique mais leve para subir, mas a gente não pode descartar a possibilidade dessa correção. Afinal de contas, uma vez que o mercado ele não consegue se sustentar acima dessas VWAPs, ele não demonstra a força que a gente gostaria para olhar para níveis que vão renovar máximas, e sim, talvez com que a gente esteja consolidando um pouco mais lateral, para que esse acumulado de negociações gere, por consequência, um ponto importante por preço, o que depois vai trazer para a gente, quando rompermos, né, uma boa base como suporte. Tá? A gente tem que lembrar também que o preço ele não simplesmente veio abaixo dos 60 mil. A gente está negociando nessa faixa. Então a gente está consolidando o preço aqui. Quando a gente olha gráficos maiores, veja só, gráfico de uma semana, por exemplo, a gente está negociando aqui nessa faixa, tá? De topo anterior. Só que veja o seguinte, a gente não voltou a negociar abaixo de maneira derradeira e veloz. Não, o preço está mostrando, inclusive, bastante consistência. Afinal de contas, ele veio abaixo, compradores tomam. Ele vem abaixo, compradores tomam. Então existe sim uma defesa inevitável de ser observada e que, de certa forma, ela é otimista. Porém, a gente não pode desconsiderar que, caso o preço fique aqui por mais um tempo, talvez até venha abaixo desse ponto e fique mais lateral, ele está construindo uma base muito importante para a gente evoluir para níveis bem mais altos. Então, às vezes, a galera fica presa no curtíssimo prazo e não olha esses gráficos um pouco mais longos. Na minha visão, a gente ainda segue bem otimista olhando gráficos como esse, e ainda mais olhando para essa semana aqui, que teve uma forte absorção. Então, perceba que o pavio, a sombra inferior da barra da semana, ela foi muito intensa. Ou seja, os vendedores empurraram o preço, mas compradores, mesmo apanhando, conseguiram absorver boa parte da oferta. A gente tem que lembrar também que dentro do ciclo que nós estamos vivendo, existe uma coisa diferente dos outros ciclos. Veja isso. Nós estamos diante de um ciclo em que as correções elas são bem mais rasas do que as correções vistas nos ciclos passados. Então, antigamente, você olhava para o ciclo e via uma correção de 40%, 30%, 50% e era algo mais normal. Hoje, não. Hoje a gente vê o mercado de alta conduzindo os preços para níveis cada vez mais altos, com correções cada vez mais rasas. Então, a gente não pode ficar muitas vezes querendo caçar a baixa probabilidade. Talvez uma grande correção aconteça? Talvez sim. Mas a maior probabilidade é que a gente siga com a frequência que o mercado já está trabalhando. E qual é a frequência? Correções aí na faixa no máximo de 20, 25%. Correção média aí na faixa dos 10, tá? Então perceba isso, não seja um ursinho nervoso. Então revisando esse nível de preço, as correções mais profundas aí na faixa dos 20 e um pouco, mas uma correção média aí na casa dos 10. A correção média já aconteceu, mas caso a gente ainda tenha uma nova mínima lá no Bitcoin, como a gente viu no gráfico anterior, vou mostrar para você o que você pode fazer. Então perceba que caso a gente tenha uma nova mínima, o preço já saiu, né, de uma faixa bem alta de deslocamento, então a gente não pode desconsiderar isso. A gente pega da máxima, tá? Até a negociação de mínima já caímos 17%. Ou seja, caímos
abaixo da média de todas as correções. Mas quando a gente olha as correções mais profundas, que aconteceram na faixa dos 25%, 22%, a gente ainda teria espaço para que isso acontecesse, uma vez que o preço pode perder este ponto de mínima. Então, se o preço negociar abaixo dos 59.167, eu, Leandro, gostaria de dizer para você que tenho ordens apregoadas na ponta da compra abaixo dessa faixa. Por quê? Porque sim, para mim é interessante olhar para esse nível de liquidez, ou seja, onde todos os comprados vão sair do mercado para estar entrando. Então, se você ainda não tem ordens apregoadas nessa faixa, talvez seja algo interessante a ser feito. Afinal de contas, se você conseguir comprar essa correção, se o preço só retomar ao topo anterior e você conseguir comprar uma parte da sua posição aqui, você já vai ter uma valorização aí superior a 25%. Então você tem mais potencial de retorno quando você compra essa correção em um nível estrutural importante do que um potencial de mais risco. Por quê? Porque as correções máximas do Bitcoin, vamos dizer que vai ser na faixa dos 25%. Então, se cair aqui até os 25, dentro do histórico do ciclo, tu não tem mais muito para cair abaixo. É óbvio que, como a gente já comentou, sempre pode algo inusitado acontecer. Mas com as informações que temos, a leitura seria essa. Então, talvez nesse ponto, o maior potencial e o maior risco é você não estar posicionado. Então, talvez seja algo importante para você reaver aí, ter um contexto atualizado da semana. Revisando então, estamos num ponto de resistência. Caso o preço venha abaixo dessa faixa de 59.167, é uma zona de captura de liquidez long, então os preços podem reagir rapidamente. E caso você queira se posicionar numa estrutura corretiva final, ou seja, comprando o final da correção, este seria o ponto ideal. É evidente que a gente pode ainda testar a VWAP do ano, que está na faixa dos 54.280, mas caso você construa uma estrutura de ordens, ou seja, se você compre com ordens apregoadas nessa faixa, você vai estar, na minha opinião, bem servido, comprando em um ponto muito interessante, olhando aí para a estrutura do mercado. Eu espero ter ajudado vocês. Não te esquece, se tu quer mais atualizações, leitura de Elliott, clica no segundo link dessa descrição, porque tu vai ver o vídeo aí que eu publiquei na sexta-feira, explicando um pouco mais sobre detalhes da estrutura, né? Mas eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fica aqui com os layouts, né, que a gente tem como pontos relevantes. Então, essas zonas verdes aqui são níveis importantes do preço reagir, ok? Tanto acima quanto abaixo. Nesse exato momento, a gente está numa resistência, então cuidado com compras. E caso você queira comprar, os pontos de liquidez estão aqui embaixo. Siga a gente também lá no Instagram e considere abrir sua conta na BingX, caso tu ainda não tenha feito. O link da abertura da conta é o primeiro abaixo dessa descrição. E você recebe, além de desconto nas suas taxas, com as melhores taxas do mercado, você também recebe alguns bônus, né? Então, só fazer um passo a passo ali que você vai ganhando prêmios. $50, $100, pode ganhar até $5.000 de recompensa fazendo aí o passo a passo dentro da BingX com o nosso link aqui embaixo. Então, dá essa força aí, abre tua conta caso tu ainda não tenha e deixa teu gostei, não te esquece. Te desejo ótimos trades e uma boa semana. Fica com a gente aí, na quarta-feira tem um Bom Dia Cripto e eu te espero lá. Até mais, falou!